Então, voltando aí à minha questão. Por que eu gosto de colocar valores absolutos? Por quê? Esses 4 algarismos, 1296, eles têm, cada um deles, um valor que é chamado de absoluto e um valor que é chamado de relativo. Valor absoluto, valor relativo. Valor absoluto, valor relativo. Valor absoluto, valor relativo. Ok? Então vamos lá. O valor absoluto de um número, se eu colocar aqui, módulo de mais 3 é igual a 3. Módulo de menos 3 é igual a 3. Esse assunto você vê que se chama o quê? Módulo ou valor absoluto. Certo? Então, ele pode ser positivo, pode ser negativo, apareceu sob módulo, então o valor dele, independente do sinal que ele tem. Olha, então o valor absoluto de 1 é 1, de 2 é 2, de 9 é 9, de 6 é 6, foi o que a gente fez aqui. Quando eu for para o valor relativo, agora vem a questão. Eu perdi uma questão de concurso por causa disso. Por não saber o que era um valor relativo. Que a questão dizia, a soma dos valores absolutos com os valores relativos de tal número é quanto? Então, por não saber o que era um valor relativo, na época que eu fiz esse concurso, eu perdi essa questão, que não poderia ter perdido. Certo? A gente não pode perder uma questão fácil de um concurso. Não pode, não deve. Nunca. Nem pensar nisso. Valor relativo de 1. O algarismo 1, dentro desse número, algarismo é um símbolo. Tá certo? O algarismo é um símbolo. O símbolo 1, algarismo 1, dentro desse número aqui, ele representa uma milhar. Então, o valor relativo de 1 é igual a 1000. O valor relativo de 2, o algarismo 2, dentro desse número, é 2 centenas. Corresponde a 200. O valor relativo de 9, do algarismo 9, dentro desse número, corresponde a 9 dezenas, 90. E o valor do algarismo 6 dentro desse número, como ele é unidade, ele representa 6 unidades. Tá certo? Então, você nota que a questão que eu perdi, levava-se em conta isso, somar 1 mais 1000, mais 2, mais 200, mais 9, mais 90, mais 6, mais 6. Veja que quando eu somei 1 mais 2, mais 9, mais 6, eu encontrei 18. Se eu somar 1000 mais 200 dá 1200, mais 90, 1290, mais 6, já vai dar 1296. Somando os dois agora, eu vou ter 8 mais 6, 14, vai 1. 1 mais 9, 10, com 11, vai 1. 2 mais 1, 3 e 1. Esse era o resultado que a questão, nessa prova de concurso, me pedia. E eu perdi a questão por não saber o que era valor relativo. Então, guarda isso a partir de agora. Nós aprendemos com os exemplos. Então, isso é um exemplo que eu estou te dando para que tu não perca nunca uma questão fácil ou uma questão besta. Tá certo? Da matemática não se pode perder questões fáceis. Deixa eu tomar mais um pouco de água aqui, que a garganta vai passando o tempo, ela vai secando. E aí, estão gostando da aula?
Depois manda aí um feedback para mim. A sua aula foi massa. Essa semana eu coloquei uma pergunta nos stories do Instagram. Qual assunto você quer ver na primeira aula? Aí uma pessoa me respondeu, eu não estou lembrado do nome da pessoa agora, que eu queria ver intervalos. Olha, eu não coloquei intervalos, por quê? Porque eu prometi fazer a aula com matemática básica. Intervalos vai estar dentro da parte de álgebra e funções. Tá certo? Então, eu tenho intervalo do primeiro grau, eu tenho intervalo do segundo grau, eu tenho intervalos na função logarítmica, na função exponencial, na função trigonométrica, tá certo? Eu tenho intervalos de produto, intervalo quociente, intervalo potência. Então, é um assunto extenso, tá certo? Eu teria que eu acho que nem uma hora de aula daria para ver esse assunto, e está dentro do nosso foco, que o meu foco nessas 4 aulas que a gente vai ter seria a matemática básica, tá certo? Posso fazer aí qualquer dia uma live ou uma aula ao vivo falando de intervalos, mas nessa semana, que eu estou chamando de Semana do Aprovado, eu não coloquei essa questão de intervalo que foi pedido por uma pessoa que me acompanhou e deu essa sugestão. Feito isso, já temos divisão por 2, por 3 e agora vamos para a divisão por 4. Onde é que eu sei que o número é divisível por 4? Estou resolvendo uma equação, encontrei lá um número qualquer para dividir por 4. Vou ficar naquela dúvida, então, como eu vou saber se essa divisão vai ser exata? Eis a questão. Na divisão por 4, o número tem que terminar em 2 zeros. Qualquer número terminado em 2 zeros tem divisão exata por 4. Qualquer número. Terminou em 2 zeros, a divisão por 4 ela é exata, certo? Ou, tem mais um aqui, ou os 2 últimos algarismos. Os 2 últimos algarismos. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu já dei um exemplo aqui, ó, 1296, e eu vou pegar ele como um exemplo base, tá certo? 1296, como é que eu sei que eu vou dividir este número por 4? A divisão vai dar exata e o resto vai ser 0. Olha, o que diz ali nessa relação é o quê? Que você vai pegar os 2 últimos algarismos, se os 2 últimos algarismos, pode ser qualquer número, o tamanho que for, se os 2 últimos algarismos der para dividir por 4, então a divisão vai ser exata do número todo por 4. 1296 é divisível por 4? Então vou pegar aqui 96, vou dividir por 4. 9 por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, para 9, 1. Vou baixar o 6. 16 por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16, para 16, nada. Isso quer dizer que o número 1296 tem divisão exata por 4. Tá certo? Então, galera, eu pensei que ia dar tempo, né, de a gente ver todo esse assunto hoje, só que não dá, está encerrando aqui o nosso tempo. E amanhã, com certeza, eu continuo. Vou dar todas as regras de divisibilidade, as mais importantes, para que você anote aí no seu caderninho, para que você aprenda divisibilidade. Por quê? Você pega um livro, como esse assunto ele é visto lá na 5ª série, que hoje chama o 6º ano, geralmente
geralmente o que fazem? Não tem todos os essenciais. Geralmente ele não traz por 7, nem traz a divisão por 11, tá certo? E eu quero colocar para vocês todas essas regrinhas, para você aprender a divisibilidade. E a divisibilidade te ajuda em tudo. Na divisão, na multiplicação, no máximo divisor comum, no mínimo múltiplo comum, na resolução de equações, na decomposição de números, na fatoração, em tudo. Por isso que eu digo, divisibilidade é um dos assuntos mais importantes em que qualquer aluno não pode deixar de ver. Certo? Então, ó, semana do aprovado, começando hoje, né, nossa primeira aula ao vivo. Como eu falei, daqui a pouco essa aula vai estar disponível no YouTube. Ela foi dividida em 3 partes. Quem me acompanhou sabe que eu parei 2 vezes, né, para reprogramar a máquina para ela continuar gravando. Então ela vai estar dividida em 3 partes. Vou colocar lá, semana do aprovado, parte 1. Semana do aprovado, parte 2. Semana do aprovado, parte 3. Beleza? Vai estar desse jeito lá no YouTube. Tá certo? Lembrando que amanhã, mesmo horário, sábado, mesmo horário, domingo, o mesmo horário. E que no domingo eu tenho uma surpresa para fazer para vocês. Ok? Bye bye. Até amanhã. Mesmo bate local, mesma bate hora, estarei com vocês. Bye bye.